Todos nós sabemos como as inteligências artificiais se tornaram quase que onipresentes em todas as esferas da vida. Seja com o ChatGPT, que hoje algumas pessoas usam tanto quanto o Google, seja com os algoritmos de recomendação, como na Netflix, ou no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, seja em aplicações com visão computacional, como em robôs, ou carros autônomos, e enfim, muitas outras coisas. Apesar dos avanços notáveis nos últimos anos, inteligência artificial definitivamente não é um conceito muito novo. Desde 1950 ou 1940, essa ideia já está perambulando pela cabeça dos intelectuais da época. Ao longo desses quase um século de história, as IAs foram subdivididas em dois grandes grupos principais: as IAs bioinspiradas e as IAs clássicas. As IAs bioinspiradas, como o próprio nome já diz, inspirado pela biologia, muitas vezes pelo próprio cérebro humano, como são as redes neurais, são as mais famosas hoje em dia. São as mais utilizadas para lidar com problemas complexos e garantem maior adaptabilidade. Por outro lado, as IAs clássicas, que muitas vezes são algoritmos determinísticos, propriamente escritos para lidar com as específicas e diferentes situações dos problemas, possuem a maior assertividade e possuem mais certeza de que um resultado será garantido. Uns dizem que a IA clássica não é nem uma inteligência artificial propriamente dita, por ser tão pouco adaptativa e rígida, presa àquilo que o seu código manda você fazer. Bem, de qualquer forma, hoje veremos um exemplo de uma IA clássica jogando um jogo extremamente famoso, o jogo da velha. E eu te garanto que ela não vai perder nenhuma vez. Na verdade, um computador precisaria analisar menos de 20 mil casos para se tomar uma decisão, o que é muito viável computacionalmente. Um computador conseguiria fazer isso em um piscar de olhos, diferentemente de um ser humano, é claro. Somente por esse motivo é que poderemos utilizar a abordagem com Min-Max da maneira eficiente como veremos a seguir, o que não funcionaria para um jogo mais complexo com xadrez, que possui muito mais movimentos, muito mais peças e possibilidades para cada posição, cada cenário, cada tabuleiro. Mas então, afinal, o que é o algoritmo de Min-Max? O Min-Max é um algoritmo recursivo que simula todos os possíveis resultados futuros de um jogo, de uma partida, assumindo que os dois jogadores estariam jogando perfeitamente até o fim. É tipicamente aplicado em jogos que existam dois jogadores que competem entre si. Para isso, ele se baseia em um dado valor de pontuação, no qual um dos jogadores busca maximizar esse valor de pontuação, enquanto seu adversário tenta minimizar esse valor. Enquanto um quer aumentar, o outro quer diminuir. É baseado nisso que esse algoritmo funciona. Assim, a cada jogada, ele calcula o valor máximo ou mínimo que pode ser alcançado a partir do estado atual daquele tabuleiro. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez para você não se enrolar. Esse sistema de pontuação que iremos aplicar no jogo nada mais é do que uma maneira da gente pegar um estado específico do jogo, pegar um tabuleiro específico de jogo da velha, em um momento específico da partida, e dizer o quão bom ou quão ruim, o quão favorável ou quão desfavorável esse estado está em relação a um certo oponente e em relação a um certo jogador. Bem, quanto menor esse valor de pontuação, mais favorável está para o jogador mínimo, o jogador que quer minimizar o score. E quanto maior esse valor de pontuação, mais favorável está para o jogador max, o jogador que quer maximizar essa pontuação. No caso do jogo da velha, entenderemos esse sistema de pontuação da seguinte maneira: o jogador responsável por colocar círculos no tabuleiro será o jogador min, aquele que quer minimizar a pontuação, enquanto o jogador que coloca X no tabuleiro será o jogador responsável por maximizar a pontuação. Ele quer aumentá-la ao máximo que ele quer conseguir. Então, para cada tabuleiro, iremos atribuir um valor específico de pontuação para aquele tabuleiro, dizendo que ele está mais favorável para o círculo, mais favorável para o X, ou igual para os dois, de certa forma. Vamos aos casos extremos, que são os casos terminais. Nesse caso, que você está vendo aí, o círculo venceu a partida. Perceba que ele alinhou 3 ali na esquerda e, portanto, venceu a partida. Vamos, então, atribuir a esse tabuleiro o valor de pontuação -1. Para esse outro tabuleiro, perceba que nenhum dos dois venceu a partida e o jogo acabou. Temos um caso que deu velha. Portanto, vamos atribuir a esse tabuleiro o valor 0. E, para esse outro tabuleiro, em que você pode perceber que o X venceu a partida, alinhando 3x, vamos atribuir o valor 1. Bem, e para os outros tabuleiros que não estão em estado terminal ainda, ou seja, que nenhum dos dois jogadores venceu a partida ainda e que também todas as células ainda não estão preenchidas com algum valor, círculo ou X. Para esses outros estados, vamos utilizar exatamente o princípio do min-max. E é exatamente aí que esse algoritmo recursivo surge, fazendo sempre a mesma ação, caso a caso, até o da árvore de decisão. Veja bem, vamos colocar isso no sistema de gráficos.
grafos. Peguemos como exemplo, primeiramente, esse tabuleiro, em que ninguém venceu a partida ainda, e ainda faltam serem preenchidas 2 casas, com o valor X ou com o valor círculo. Bem, com certeza é a vez do círculo jogar, que é o min player. Isso tenho certeza porque existem 4 X no tabuleiro e 3 círculos no tabuleiro. Bom, então com certeza é a vez do círculo de jogar. Existem 2 possibilidades para o círculo. Ele pode jogar na casa da esquerda ou na casa da direita. Para isso, o algoritmo vai pensar o seguinte: o que aconteceria se o círculo jogasse na casa da esquerda? Teríamos essa situação. E o que aconteceria se o círculo jogasse na casa da direita? Teríamos essa outra situação. E essas são todas as 2 situações possíveis. Esse é o primeiro estado do algoritmo: calcular todos os passos e ações possíveis que você pode dar, determinado jogador pode dar, em virtude de uma situação inicial específica que foi dada a ele. Bom, agora o próximo passo é, para cada uma dessas 2 situações possíveis, calcular o valor dessa situação. Afinal de contas, precisamos saber o valor de cada um desses tabuleiros para conseguir tomar a decisão de escolher o menor possível, já que o círculo é o min player, se vocês bem lembram. Bom, para essa primeira situação é muito fácil, pois trata-se de um estado terminal, em que o círculo já venceu a partida. Portanto, o valor dessa situação seria -1. Para a segunda possibilidade, ainda falta mais uma célula para ser preenchida. Então, a gente aplica exatamente o mesmo raciocínio, supondo esse como um estado inicial. A partir daqui, se eu sou o X, quais decisões eu posso tomar? Apenas uma possibilidade, que é colocar ali. Colocando ali, temos então um estado terminal que resulta em um valor 0. Como essa é a única possibilidade, o X só pode escolher essa. Portanto, ele vai escolher a maior, que dentre todas é exatamente essa. Portanto, para essa situação, o valor dele será 0 também. E agora temos todos os valores de cada uma das possibilidades para o tabuleiro inicial, -1 e 0. Como é a vez do círculo jogar e ele precisa escolher entre essas 2, com certeza o círculo deve escolher a menor de todas, conforme dizemos anteriormente, já que o círculo é o min player, é o jogador de mínimo, o jogador que quer reduzir o máximo score. Portanto, o valor daquele tabuleiro inicial com certeza será -1. E essa árvore de decisões pode se estender ainda mais para outros ramos. Com certeza, essa situação que definimos como inicial, na verdade, pode ser apenas um trecho de algo muito maior, que tem muito mais análise envolvida. Mas trata-se exatamente do mesmo raciocínio aplicado diversas vezes, no qual o algoritmo vai simulando cada uma das possibilidades e expandindo abaixo a árvore de decisões até que se alcance um estado terminal. A partir desse estado terminal, a lógica de o jogador mínimo escolhe o mínimo e o jogador máximo escolhe o máximo é aplicada para decidir a pontuação de cada um dos tabuleiros com base naquele tabuleiro terminal. E assim, todas as situações são analisadas e etiquetadas com o valor de pontuação. Com isso, através daquele estado inicial, será possível tomar a mesma decisão, com a mesma lógica. Nesse caso, analisando todas as situações, veja que nessa situação, o jogador X terá que escolher, portanto, o maior entre 0, -1 e 1. Com certeza, ele escolheria 1 e venceria a partida. Em linhas de código, isso funcionaria da seguinte maneira. Teremos 2 funções principais, que são recursivas e funcionam exatamente dessa lógica. A função maxValor, que será usada para o jogador max para calcular o valor do seu tabuleiro com base na decisão de escolher o valor máximo entre todas as suas possibilidades de tabuleiros possíveis, e a função min, que faz exatamente o mesmo processo, mas para o jogador min, que escolherá o valor de tabuleiro com a menor pontuação possível, dentre as opções disponíveis para ele. Então, no caso da função maxValor, ela irá receber como entrada um tabuleiro específico, uma situação específica da partida, e precisará, claro, retornar o valor desse tabuleiro. A primeira coisa a se fazer, então, é definir o caso base da recursão. Assim, se a situação for terminal, ou seja, se o jogo tiver acabado, iremos retornar a utilidade desse tabuleiro. Não se assuste com o nome dessas funções que eu estou utilizando, tá? Tratam-se de traduções livres, comumente são utilizadas em situações genéricas em que se usam o minimax. Utilidade, na verdade, é só uma função que diz pra gente se o X venceu, retornaremos 1. Se o círculo venceu, retornaremos -1. Ou se nenhum dos dois venceu, e claro, estamos numa situação terminal, retornaremos 0. Ou seja, 0 deu velho. Mas então, se por acaso o tabuleiro não for uma situação terminal, então continuaremos o código abaixo. Bom, eu vou criar uma variável chamada valor máximo. Valor máximo vai receber, então, um valor menos infinito. Não se assusta, tá? Ela vai receber o valor menos infinito inicialmente, eu vou inicializar ela desse jeito, só para dizer que a gente sempre consegue fazer algo melhor. A gente sempre consegue fazer melhor do que isso. E aí vamos iniciar o looping para iterar sobre todas as possíveis ações que podemos aplicar nesse tabuleiro. Então aquela função ações aplicada em tabuleiro retorna para a gente uma lista de ações possíveis
para se aplicar nesse dado tabuleiro. E para cada uma dessas ações, a gente vai fazer o seguinte: vamos calcular o resultado de se aplicar essa determinada ação nesse tabuleiro. Ou seja, o resultado com certeza é um outro tabuleiro. É um tabuleiro de transição, como a gente chama, tá? Temos agora o resultado de se aplicar aquela determinada ação no tabuleiro. E agora que entra o min-max. É agora que entra a seguinte recursão. A variável valor máximo que a gente criou antes vai ser o maior entre ela mesma e o min-valor, que é outra função recursiva que a gente vai criar aplicada nesse tabuleiro resultado, ok? Difícil de entender? Imagina, volta o vídeo, vê de novo, é complexo mesmo. E aí, após isso, podemos retornar ao valor máximo. Ok, agora a função do min_player, do valor mínimo, vai fazer exatamente o mesmo processo, só que invertido, né? Ela vai receber ainda assim um valor, um tabuleiro como entrada, e a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o valor base da recursão, que é o seguinte: se tiver no estado terminal esse tabuleiro, então retornaremos a utilidade desse tabuleiro, que é -1, 0 ou 1, com base em quem venceu a partida ou se deu empate no jogo da velha. Se não tiver numa situação terminal, a gente segue a função da seguinte maneira: eu vou criar uma variável chamada valor mínimo, que eu vou setar ela dessa vez como mais infinito, para dizer que a gente sempre consegue achar um valor menor possível, sempre consegue achar algum valor menor, sempre consegue fazer melhor do que isso para o min player. E aí em seguida vamos de novo iterar sobre cada uma das ações possíveis que temos na lista de ações possíveis para esse tabuleiro. Para cada uma dessas ações vamos criar uma variável chamada resultado, que irá receber o tabuleiro gerado após aplicar essa ação no tabuleiro que recebemos da função, ok? E tomando essa variável resultado, vamos aplicar de novo e finalmente a recursão. O valor min, essa variável que a gente tinha criado agora e que antes era menos infinito, será então o mínimo entre essa própria variável, que nesse caso é mais infinito, e a função max valor aplicada sobre ela. Então, novamente, essa variável, valor min, vai receber o mínimo, o menor entre o valor min, que é ela mesma, que é mais infinito, e a função max valor, que a gente criou anteriormente, aplicada sobre o resultado dessa ação, dessa possibilidade no tabuleiro. Por fim, vamos retornar ao valor min. Tu precisa entender é que essa função min valor está iterando sobre todas as possibilidades de jogadas que se pode fazer dado esse tabuleiro de entrada, e sobre cada uma dessas possibilidades ela calcula o valor dessas possibilidades, a pontuação delas, com base no que o outro faria, no que o max player faria, na decisão que o max player tomaria. E por sua vez, a função max valor faz exatamente o mesmo processo, calculando sobre todas as possibilidades de ações daquele tabuleiro que ela recebe, a pontuação de cada uma dessas possibilidades, com base no que o min player, no que o min valor faria, e vice-versa. Ou seja, um jogador toma as decisões com base no que o outro faria se estivesse jogando de maneira perfeita. Ou seja, é como se o jogador X, dado uma determinada tabuleiro, dado uma determinada situação, na hora dele jogar, ele avalia todas as suas possibilidades de jogadas possíveis, todas as casas em que ele pode colocar um X, e pensa: o que aconteceria se ele jogasse um X naquela casa? O que o outro jogador faria se ele jogasse um X naquela casa? E assim, ele simula a situação. Ele pensa o que aconteceria. E jogaria o X naquela casa e imaginaria o que o outro jogador ia fazer se ele jogasse de forma perfeita. E aí, a mesma lógica é aplicada sobre esse outro jogador, o jogador círculo. Na hora de decidir o que o círculo faria naquela situação, o círculo se perguntaria: bom, se eu jogo o círculo nessa outra casa aqui que sobrou, o que o jogador X faria nessas outras casas que sobrou? E assim por diante, a lógica vai se repetindo para cada um dos jogadores. E a análise se segue até que se encontre um caso base, até que se encontre uma situação terminal, onde a gente garante com certeza a utilidade daquele tabuleiro, ou seja, a pontuação atribuída àquele tabuleiro, de acordo com a vitória do X, do círculo ou de nenhum dos dois, do empate. E aí, a árvore de decisões fica completa e basta que cada jogador, em cada etapa, consiga tomar a decisão, maximizando ou minimizando a pontuação. Certo, o desafio de construir o código com certeza vai ficar para você, construir o código real, mas se você quiser um spoiler para saber mais ou menos como você tem que se guiar, eu criei já aqui o código, está todo implementado bonitinho, tudo perfeitinho, o jogo está rodando, funcionando 100%, e eu vou disponibilizar o repositório do GitHub para você. É só você acessar e você vai ter acesso a esse código pronto, cheiroso, limpo, bonito, que está aqui. Okay? Dando uma leve explicada, só para que faça um pouco de sentido, tudo está lá no README, você consegue acompanhar perfeitamente para entender o código. Mas você vê que a gente não usa nenhuma biblioteca mágica e fantástica para produzir esse jogo, só aqui no front-end mesmo, nesse outro arquivo runner.py, que a gente vai utilizar a biblioteca Pygame para produzir,
o front-end do jogo. Okay? E essas outras bibliotecas aqui só para dar um pequeno auxílio, mas nada demais. O mais importante é essa daqui, que provavelmente não é nativa, e você vai ter que dar uma instalada. Tem um guia de instalação lá no GitHub também. Okay? Aqui, nesse outro arquivo, tictacttoe.py, a gente vai ter realmente a lógica do jogo. Okay? E aqui eu crio símbolos para cada um dos jogadores, o X, o 0 que na verdade é um O, e o vazio, que é nada, vazio. Adivinha, né? E cada uma das classes será criada por aqui, cada uma das funções será criada por aqui. Temos então a função initial state, que vai definir para a gente o que vai ser o estado inicial do jogo, o estado inicial do tabuleiro, que na verdade são todas as células vazias do tabuleiro. Tem a função player, que vai dizer para a gente de quem é a vez que está jogando. A gente passa um tabuleiro para ela e ela vai dizer de quem é a vez que vai estar jogando. É muito simples, ela faz uma contagem de quantas vezes o X aparece, de quantas vezes o O aparece, e com base nessa contagem é muito fácil de saber. Se tiver igual, a gente consegue saber que é a vez do X, se não tiver igual, se tiver mais X do que círculo, a gente sabe que é a vez do círculo. Ok? Temos a função ação, que diz para a gente quais ações são possíveis. Ela retorna para a gente um conjunto de ações possíveis, e para cada ação a gente vai definir como uma coordenada IJ, tá? Que pode ser aplicada, que o jogador pode aplicar no tabuleiro para realizar aquela ação. Tem uma coordenada IJ para cada um dessas células do tabuleiro, e retorna para a gente então uma lista de ações possíveis, uma lista de células possíveis para se jogar no tabuleiro. Né? Quais são as ações possíveis, as possibilidades de ações possíveis para se jogar no tabuleiro. Ok? Temos então a função result, que vai dar para a gente, dado um certo tabuleiro e dada uma certa ação, retorna para nós, então, o tabuleiro, uma cópia aqui, um tabuleiro, que é o resultado de se aplicar aquela ação, essa ação aqui, nesse tabuleiro. Então, se eu aplicar essa ação, se eu efetivamente aplicar essa ação nesse tabuleiro, o que acontece? É exatamente isso que essa função retorna. Okay? Então, se eu tenho ali um tabuleiro X com um círculo, tem um determinado espaço vazio, por exemplo, um espaço vazio aqui, o que acontece se eu jogar então o meu X aqui? É isso que a função retorna. O valor, o tabuleiro em si, após a aplicação daquela ação específica. Temos a função winner, que diz para a gente quem que é o vencedor. A gente passa para essa função um tabuleiro e ela retorna para a gente quem que venceu a partida. E para isso é necessário que você escreva aqui todas as possibilidades de vitórias. Okay? Então, essas são todas as possibilidades de vitórias de se ganhar num tabuleiro de jogo da velha. Então, você pode ganhar em linhas horizontais, as 3 linhas horizontais, ou nas 3 linhas verticais, ou nas 2 diagonais. Não são muitas, então a gente consegue mapear todas com uma certa facilidade. Ok? E com isso a gente consegue decidir se, dado um certo tabuleiro, alguém venceu a partida. Ok? Maravilha. E aí, sabendo que alguém pode ter vencido a partida, a gente precisa de uma outra função, que é a função terminal, que vai dizer para a gente se o jogo acabou ou se o jogo não acabou. Né? E ele pode ter acabado se alguém venceu a partida. Então, se alguém venceu a partida, a gente retorna verdadeiro, ok? Mas se alguém não vencer a partida, a gente precisa saber se todas as células estão preenchidas. Se não resta mais nenhuma célula para ser preenchida. Nesse caso, retornaria então um empate. Né? E caso contrário, a gente retorna falso para dizer que o jogo ainda está em continuidade. Temos então essa outra função, que é a função utilidade, que a gente já viu sendo implementada ali no pseudocódigo, que diz para a gente se o X venceu o tabuleiro, a gente vai retornar 1. Se o círculo venceu o tabuleiro, a gente vai retornar -1. E caso contrário, a gente retorna 0. Já supondo que esse tabuleiro dado é sim um tabuleiro terminal, em estado terminal. Okay? A gente precisa garantir isso antes de passar esse tabuleiro para cá, para que realmente faça sentido. Ok? Agora temos então a função do minmax. A função minmax, que é composta da função maxValue e da função minValue. Ok? Essas aqui são as legais, é aqui que você vai querer realmente implementar. Se você quiser, pode copiar todas as outras funções e implementar só essas. Okay? Fica legal de se fazer como um exercício, mas ela funciona da seguinte maneira.
conforme a gente viu ali no nosso querido pseudocódigo. A função maxValue vai receber um tabuleiro e vai verificar, então, primeiramente, o caso base da recursão, se esse tabuleiro é um estado terminal. Se for, a gente retorna, então, a utilidade desse tabuleiro. Se não for, a gente vai criar uma variável v, cujo valor, que lá no pseudocódigo eu tinha colocado menos infinito, se você lembra, e aqui eu vou colocar menos 100, que funciona como infinito, não vai fazer a menor diferença se eu colocar um valor abruptamente gigantesco aqui. Okay? Então eu deixo menos 100. E aí, de novo, vamos iterar sobre cada uma das ações disponíveis nesse tabuleiro para serem tomadas. E vamos então armazenar na variável v o máximo entre o v e o valor mínimo, o min_value, essa outra função, aplicada sobre esse tabuleiro de possibilidade. Okay? Essa possibilidade específica. E então a gente retorna v. Okay? A gente vai iterar sobre todas as possibilidades de ações que se podem ser tomadas nesse tabuleiro, calcular o valor de cada uma dessas possibilidades e colocar o menor deles sempre, aliás, o maior deles, nesse caso, como a gente está falando do maxValue, na variável v. E depois a gente retorna a variável v para dizer qual que é o valor possível. Isso retorna para a gente qual que é o valor máximo daquele tabuleiro. Se o maxPlayer jogar naquele tabuleiro, qual o valor máximo que vai sair? Okay? Sabendo que o maxPlayer vai jogar de maneira ótima. E perceba que ele toma decisão com base no minPlayer. O maxPlayer toma decisão com base no minPlayer. E é assim que você tem que entender esse processo. Então perceba que a função minPlayer também é idêntica a essa outra, só que com a lógica invertida e adaptada para um minPlayer. Em vez de menos 100, teremos aqui uma variável carregada com mais 100. E, em vez de buscar o máximo, vamos buscar o mínimo entre o próprio v, que vai ser mudado constantemente ao longo dessa iteração, né? Sempre pegando o menor possível, menor possível, menor possível. E vai ser carregado a gente vai querer sempre o menor, entre o próprio v e o que o outro jogador, o maxPlayer, faria de mais ótimo, né? O valor daquele tabuleiro, daquela possibilidade específica, se o maxPlayer jogasse de maneira perfeita. E por fim a gente retorna o valor de v, que é o valor daquele tabuleiro que entrou aqui. E aí com isso, já tendo essas duas coisas, o que a gente vai fazer? Finalmente realizar aquela ação. E é aqui que o nosso computador vai utilizar essa função para realmente jogar. Né? Essa função aqui, ela retorna para a gente o valor daquele tabuleiro, se o maxPlayer jogar nele. Essa função retorna o valor daquele tabuleiro se o minPlayer jogar nele, de maneira ótima. Okay? Então, a função minmax vai retornar para a gente uma ação para o determinado jogador daquela vez. Então, ela está um retorno diferente, ela não retorna nenhum valor. Essa função ela vai retornar uma ação. A ação que eu devo fazer, que é a melhor ação, a ação mais perfeita para se fazer naquele determinado tabuleiro que eu dar de entrada. E é óbvio que ela vai usar de referência essas outras duas funções aqui. Ok? Então, primeiro a gente vai pegar todas as possibilidades de ações desse determinado tabuleiro que a gente pegou. Okay? Então, eu tenho aqui um conjunto de ações. Okay? E aí, se for a vez do maxPlayer, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar todos os min_values, todos os valores mínimos de todas essas possibilidades, de todas essas ações de tabuleiros que a gente tem aqui. Vamos armazenar tudo numa lista. Então, para todas essas ações, a gente vai colocar dentro dessa lista todos os estados possíveis, todas as possibilidades de ações que a gente pode tomar, de resultados que a gente pode obter tomando essas ações, nessa lista de possibilidades, ok? Partindo desse tabuleiro, claro, né? E então, Então, finalmente, vamos à função minmax. Diferentemente dessas outras duas funções aqui, a função minmax, ela retorna a ação óptima para aquele determinado jogador naquele determinado tabuleiro. Essa função aqui, a minValue, ela vai receber um determinado tabuleiro e vai retornar para a gente o valor mínimo daquele tabuleiro. Né? O valor mínimo, ou seja, se o player min jogasse naquele tabuleiro. É isso que essa função faz. E a função max, em vista disso, faz o absoluto contrário. Ela retorna o valor máximo de se aplicar
o valor máximo de se jogar naquele tabuleiro. Se o jogador Max jogasse naquele tabuleiro, ela ia retornar aquele valor, ok? Então, são funções que retornam valores específicos. Essa daqui retorna para a gente uma ação específica. É claro que a função min-max é baseada nessas duas daqui para tomar qual é a decisão que ela vai querer, ok? Perfeito. Então, como é que ela faz isso? Primeiramente, a gente vai pegar uma lista de todas as possíveis ações que o dado player pode jogar nesse tabuleiro de entrada, ok? E com isso a gente vai decidir para cada um dos dois jogadores, o X ou o círculo, qual ação, a melhor ação que ele pode tomar. Ok? Então vamos para o jogador X, primeiramente. Então se o player for o X, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar uma lista de todas as possibilidades de estados que se podem partir desse tabuleiro, ou seja, todas as possibilidades que a gente pode ter aplicando ações nesse tabuleiro, ok? Essa lista contém todas elas, ok? E vamos calcular também, né, para cada uma dessas possibilidades, o valor mínimo, já que a gente tá querendo jogar, a gente é o X jogando agora, lembra que o X ele quer maximizar a pontuação. Então, vamos ver para cada uma dessas possibilidades que a gente tem aqui dentro dessa lista, o que o min player faria em cada uma delas. Qual o valor que vai resultar se o min player jogar em cada uma delas. Ou seja, a gente vai colocar nessa lista a pontuação do min player em cada um, né, em cada um desses tabuleiros de possibilidades. Ok? A gente vai pegar, então, vamos escolher, após isso, vamos escolher aquela que possui o maior valor possível dentro dessa lista. Vamos olhar para todas as suas possibilidades, ver o que o min player fez jogando em cada uma delas, o que o círculo fez jogando em cada uma delas. A gente consegue ver aplicando a função min_value. E vamos escolher dentre esses valores aquele que for o maior possível, porque a gente é o max player nesse momento. Então, a gente vai olhar todas as possibilidades e vamos pegar a que tem o maior valor possível. E, caso contrário, se a gente for então o círculo, essa lógica se repete, só que de maneira reversa, de maneira invertida. A gente vai continuar criando essa lista de valores possíveis. Criando essa lista, a gente vai olhar para todas as possibilidades, para todos esses estados possíveis do qual pode se partir nesse tabuleiro, que foi enviado para a gente na função. Vamos se perguntar o que o X faria, o que o Max Player faria em cada uma dessas possibilidades. E, com base nisso, a gente vai escolher aquela que for mínima, aquela que resultar no valor mínimo, a que for a menor de todas nessa lista de possibilidades, a que resultar para a gente o valor mínimo nessa lista de possibilidades. E vamos retornar, então, a ação que vai levar a gente nessa possibilidade. Okay? Com isso, a gente consegue realmente rodar o jogo. Okay? Aqui tem, nesse outro arquivo, um runner.py, um front-endzinho que eu fiz aqui usando a biblioteca Pygame, como eu já te falei. Então, vamos rodar para ver isso finalmente em ação. Se você curtiu o vídeo até aqui, por favor, não deixe de dar um feedback. Isso vai me ajudar, porque eu preciso disso para o trabalho de extensão. Agradeço. E vamos ver o computador pensando. Joguei como X. Joguei no meio, ele decidiu jogar aqui. Eu vou jogar aqui em cima, ele decidiu jogar aqui embaixo para tentar me impedir de vencer nessa diagonal. Vou jogar aqui para parar ele de vencer nessa diagonal. Ok, ele decidiu jogar para aqui para parar de me vencer nessa outra horizontal. Vou jogar aqui em cima, ele vai jogar aqui embaixo para me impedir e eu vou jogar aqui para bloquear ele. Ok, temos um embate e já dá para perceber que ele não vai ceder fácil. Vou jogar aqui em cima. Na verdade, o computador começa, porque agora eu escolhi o círculo. Aqui a MBRT deve fazer um corte, né? Porque o computador demorando horas para pensar. Ok, ele escolheu ali em cima, jogar o X ali em cima. Eu vou colocar aqui no meio. Ok, ele jogou aqui. Eu vou jogar aqui no canto. Ele decidiu jogar ali em cima. Ok, deixa eu só fazer um teste. Eu vou jogar aqui para ver se ele vai ganhar aqui em cima. E é óbvio que ele vai ganhar, né? Ele é esperto. Vou começar eu como X agora. Vou jogar aqui. O círculo decidiu jogar ali. Vou jogar aqui. O círculo decidiu jogar ali. Vou jogar aqui. Ok, ele decidiu jogar aqui. E ele vai ganhar de mim agora. Maravilha. Temos um empate novamente.
E é isso, meus queridos. Espero que tenham entendido. Fica o desafio, tentem implementar. Um abraço.